Agora veio aí um ataque do pessoal, é, talvez sobre essas questões de filho espiritual e coisa, e eles estavam errados. Porque, de novo, eles ignoraram coisas que eventualmente eu já falei. Né? Então, eles disseram assim: numa tentativa que eu fiz ano passado da questão de retorno ministerial, eles pegam e dizem assim: não, mas se não dá na estratégia, vai na raça. Bom, primeiro que isso no futebol nem sempre serve, né? Eu vi num contexto futebolístico, né? Não, às vezes o sujeito não consegue na estratégia. Se for na raça, não necessariamente ele vai conseguir. Deveria talvez ter tentado, mas não vai conseguir. No meu caso, não. No meu caso, eu fui atacado na atividade ministerial. Eu não precisava da igreja para eventualmente tentar fazer, por exemplo, a questão dos mandamentos. Falar uma palavra para as pessoas, né? Eu não precisava da igreja. Eu tentei. Pela igreja eu fui atacado. Falei, não, vou tentar de outras formas. Então eu não precisaria fazer a questão de tentar pela raça, porque eu tinha outra estratégia. Eu cheguei a fazer, no caso, pregações de rua, para justamente ali para verificar se daria para fazer essa questão da pregação dos mandamentos. Só que ali foi uma questão um pouco complicada, porque eu recebi também um outro argumento dizendo mais ou menos que eu não deveria fazer isso. Eu cheguei a explicar isso naquela época, veja como o pessoal está errado. Se não for na estratégia, tem que ir na raça. Não, eu tentei ainda uma outra estratégia, entendeu? Então, na verdade, isso aí é fake. Inclusive, se for mesmo pela questão dos mandamentos, não foi nem na questão do retorno à igreja. Naquela situação em que eu tentei, porque eu já tinha tentado fazer isso em outro momento, já no passado, inclusive, né? Falar dos mandamentos, vamos dizer, na rua, assim, né? Então, vocês estão errados. Né? Então, na verdade, se eu for contabilizar dessa forma, eu já tinha falado sobre isso antes, no passado mesmo, né? Então, descaracterizando esse pessoal aí. No primeiro momento. No segundo momento, eu tentei fazer uma outra estratégia, não precisaria da raça, né? Porque eu tentei uma outra estratégia sobre a questão de pregação na rua, né? Seja para falar sobre mandamentos ou não. E no meu caso, eu nem precisaria usar a raça, porque aqui no canal, não que eu não possa usar nunca, né? Mas no final eu não preciso, porque eu sou um cara democrático, sou um cara que vai na mansidão, um cara que vai no Revers. Eu não vou ficar ali na quebradeira, na força. Não há necessidade. Não deu na estratégia, mas deu na estratégia. Só que eu fiz de uma maneira diferente. A questão da igreja não era exatamente para resolver o problema, a questão da igreja era a quantidade. Porque há pessoas que eventualmente eu preguei, eu teria um acesso a quantidade maior. Mas não que eu não tivesse outras formas de fazer a mesma coisa, portanto, descaracterizando aí a questão de filhos espirituais não é da igreja, não depende da igreja para isso. Né? A questão da igreja era mais a questão quantitativa. Então, ali no final, eu não precisei de raça porque havia estratégias diferentes para eventualmente tentar fazer. A questão ali da igreja não era obrigatória e não era necessária. Como também não era necessário o uso da raça para a resolução desse problema. E justamente, se eu fui atacado na igreja, eu falei, não, como eu acho que ali vai ser um meio ruim, um ambiente meio ruim para levar a palavra, eu falei, bom, não é uma boa ideia, vou tentar de alguma outra forma. Tentarei de alguma outra forma. E foi justamente o que eu fiz. Então, na verdade, eu mudei a estratégia. Não deu na estratégia. Não, eu tinha outras estratégias para eventualmente tentar e para eventualmente utilizar. E foi justamente o que eu fiz. A questão da igreja foi apenas para resolver a questão da quantidade. Né? E deu certo, na verdade, deu certo. Se não foi na estratégia, foi na raça. No meu caso, eu usei os dois, porque eu usei estratégia, foi para falar sabedoria para as pessoas, e eu não precisei, na verdade, muito de raça para isso, até porque havia alternativas, né, de se usar, havia outras possibilidades de. Como é que eu posso dizer? Havia outras possibilidades nesse caso, de resolver esse tipo de problema específico, de maneira que não precisaria da igreja para isso, ou pelo menos eu poderia tentar. Né? Pela resolução do problema eu já tinha feito, mas pela pela questão da quantidade, eu falei, poxa, de repente é melhor tentar uma quantidade maior ali em outra no caso, usar a instituição da igreja. Só que daí, de novo, havia a questão dos ataques, né? Então, mas pelo menos ali o problema, mas como é que é? Vai na raça. Mas eu usei um pouco, mas não precisei exatamente. Né? Eu não precisei exatamente, demorou apenas um pouco mais, dentro do que, eventualmente,
se falou sobre a questão do tempo, o tempo era um tempo aceitável, então é isso aí, apenas contabilizando essa questão e dizer que esse negócio de estratégia é meio falso, porque ainda havia outras estratégias a serem utilizadas, mesmo ano passado, depois da tentativa em que eu fui terrivelmente atacado ali, vamos dizer, de maneira mais aberta, né? Não em locais, vamos dizer, tão fechados assim, em locais públicos, né? Em que eu fui, vamos dizer, atacado em locais públicos, de maneira ruim, mas é apenas dizer que não deu na estratégia. Não deu na estratégia, outras estratégias poderiam ser plausíveis, descaracterizando esse pessoal aí que disse isso, e valeu.